Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre a opinião do Eduardo Bolsonaro, né, de que o Bolsonaro vai ser condenado nesse julgamento. Eu não tenho dúvida nenhuma disso também, já falei para vocês, o STF está numa situação agora que ele precisa do golpe, ele tem que achar esse golpe do Bolsonaro, ele tem que encontrar em algum lugar o golpe do Bolsonaro, senão como é que ele justifica os absurdos todos que eles vêm fazendo desde 2019 com o inquérito das fake news e coisa e tal. Então ele precisa desse golpe do Bolsonaro e, segundo o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, se o Jair Bolsonaro perder, o capital político já era. Vamos entender isso daqui e por que eu tenho menos preocupação com relação a isso que o Eduardo Bolsonaro, tá? Essa notícia foi sugerida por diretor Brahma Chopp Puxa Saco, Urânio Enriquecido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Na verdade, essa frase do Eduardo Bolsonaro, ele falou exatamente no programa do Vilela, lá do Inteligência Limitada, né, que estava o Bolsonaro, estava o Tarcísio. Em determinado momento, o Eduardo Bolsonaro foi chamado também a participar ali, ele também entrou no programa, também falou alguma coisa ali, e em determinado momento ele disse que Bolsonaro não vai se livrar da condenação, porque já está decidido isso no STF, e eu concordo, é um julgamento de cartas marcadas, todo mundo sabe que já está decidido que Bolsonaro vai ser condenado nisso daí. Mais do que isso, por mais que seja frágil a investigação da polícia, a gente viu a fragilidade, é uma peça que tem um monte de talvez, poderia, né, imagina-se, não sei o que lá, um monte de condicional que não prova nada no final das contas, mas, de novo, o que há é um interesse enorme da imprensa e do STF de achar um golpe para o Bolsonaro. Eles precisam disso até para justificar os absurdos que eles fizeram até aqui. Poder dizer que, não, a gente perseguiu o Alan dos Santos, perseguimos Oswaldo Eustáquio, perseguimos, mas foi em nome da democracia, foi para proteger a democracia. O que é um absurdo, como eu sempre falo para vocês, qualquer pessoa que se diga o defensor da democracia, que esteja deturpando leis para defender a democracia, que é exatamente o que o STF está fazendo, né? Começou com o próprio inquérito das fake news, deturpando todas as leis lá para poder criar um inquérito de ofício, para poder investigar uma coisa que não era fato determinado, um inquérito que está se estendendo já há 6 anos de inquérito, ou seja, uma coisa típica de ditadura. No DOI-CODE era assim mesmo que fazia, eles abriam um inquérito que não fechava nunca e ficava punindo as pessoas com medidas cautelares. É o mesmo modus operandi da ditadura militar brasileira, é a ditadura do STF agora. Não é à toa, até usar os crimes da época dos militares, né, os crimes da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, meu amigo, ficou esquecida esse tempo todo. Acabou a ditadura militar, ninguém mais foi processado pela Lei de Segurança Nacional, ninguém queria mexer nisso, porque a Lei de Segurança Nacional era vista como um entulho da ditadura. Foi usada pelos ditadores militares para perseguir um monte de gente de forma absurda. Sabe quais são essa lei? É aquelas leis que estão acusando a Débora. Golpe de Estado, ameaças às instituições democráticas, eu não sei o que lá. É tudo isso. Os militares usavam isso contra as pessoas. Prenderam o pessoal, os militantes do PT, os jornalistas que falavam da esquerda e coisa e tal, alegando isso, que eles estavam querendo dar um golpe de Estado, que estavam usando força guerrilheira estrangeira e não sei o que lá. Um monte de coisa subjetiva pra caramba, que só foi usado na época da ditadura e agora está sendo usado de novo. É coincidência? É lógico que não. É o mesmo processo, eles estão usando a mesma coisa daquela época e pelo mesmo motivo, porque eles estão perdendo o poder político, eles estão sentindo que há uma movimentação na sociedade brasileira no outro lado e eles estão querendo agora tentar parar isso, estão querendo manter o poder que eles têm hoje. A esquerda hoje é o establishment no Brasil e quer manter esse poder aqui no Brasil e estão dando um golpe por conta disso. A minha dúvida só, o que eu falei para vocês é até onde vai esse golpe do judiciário. Eu espero que não leve 20 anos como foi o golpe dos militares. E vai depender muito de como é que vai ser a eleição em 2026. Vamos ver como é que vai ser, se a gente emburaca de vez nisso daí, porque, como eu falei para vocês, né, o que é o grande ponto nessa história toda aqui? O pessoal do STF, eles estão tomando essas medidas todas justificando no suposto golpe do Bolsonaro. Mas a gente sabe que não tem nada aqui. E a gente sabe também que a população brasileira está indo cada vez mais para a direita. Aliás, no mundo inteiro o pessoal está indo cada vez mais para a direita, né? Estados estão sendo percebidos cada vez mais como uma entidade criminosa que não tem utilidade nenhuma para a sociedade.
ou que tem uma utilidade muito pequena, que faz mais mal do que bem. Então, no final das contas, as pessoas querem derrubar o Estado, e é por isso que votam em Trump, que votam no Bolsonaro, que votam no Zelensky, que votam em outros lugares. São líderes outsiders, líderes que foram eleitos com a promessa de diminuir o tamanho do Estado, e vários deles conseguiram isso. O Zelensky diminuiu muito o tamanho do Estado na Ucrânia, lutou muito contra a corrupção por lá. O Bolsonaro aqui no Brasil também diminuiu o tamanho do Estado aqui no Brasil. O Trump está fazendo a mesma coisa lá nos Estados Unidos. O Milei, mesmo movimento, mesma sensação. O que as pessoas querem é isso, e daqui para frente sempre vai ser assim. Ah, mas o Bolsonaro vai estar preso, vai estar inelegível em 2026. Eu concordo. O que o Bolsonaro está dizendo aqui, o pessoal da Fórum disse, ó, Moraes vai trancafiar ele na cadeia e jogar a chave fora. E eu não duvido não, vai ser isso mesmo. Você pode ver, a pena do Bolsonaro vai ser, sei lá, 5.000 anos, 1 milhão de anos de cadeia. Uma coisa assim, vai ser uma pena estratosférica. Eles estão fazendo essas penas para o pessoal do 8 de janeiro de 14 anos, de 17 anos de cadeia, para quem manchou estátua e coisa e tal, porque eles querem, para o Bolsonaro, botar uma pena de 6.000 anos de cadeia, uma coisa assim absurda, completa, né? E, só que o próprio STF já começou com essa história de que no Brasil nada é definitivo, pena nenhuma é definitiva, né? O Lula estava condenado, o Lula tinha motivo para estar condenado, o Lula realmente cometeu um crime de corrupção, todo mundo sabe disso. Eu senti no bolso o crime do Lula com a crise da Dilma, então todo mundo sabe que o Lula de fato é um criminoso. E no entanto, o STF, na hora que foi conveniente politicamente, ele deu uma cambalhota, um duplo carpado ali, tirou o Lula da cadeia e botou o Lula para concorrer na eleição, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com o Bolsonaro, meu amigo. O pessoal só não vê quem não quer. Tudo bem, não vai acontecer agora, eu concordo. Esse STF não vai mudar de ideia, mas o próximo presidente vai eleger 3 ministros do Supremo. O presidente seguinte, mais 2. A gente já tem o Nunes Marques e o André Mendonça, com mais 3 ano que vem fica com 5. 5 a 6 ainda vamos ser minoria, mas quando chegar em 2030 e poucos, já vamos ter mais 2, então já deu 7 a 4, já ficamos com maioria de ministros da direita no STF. Então, eu não sei não, hein? Eu acho que vai dar problema isso. É só ele entrar com uma ação rescisória qualquer que seja e ele vai ser reabilitado, e eu não descarto nada a punição aos juízes atuais do STF. Ou seja, eles estão achando que estão resolvendo o problema do bolsonarismo, partindo do princípio errado que o bolsonarismo foi um erro, um movimento, um soluço. Não foi. Os Estados Unidos mostra isso. Eu estou para fazer um vídeo para vocês porque teve um relatório que saiu dos democratas. Os democratas estão apavorados lá nos Estados Unidos, tá? Por quê? Não apenas pela vitória do Trump, mas pelo fato de que o Partido Democrata não consegue achar um caminho para tirar os republicanos em 2028. A vantagem que eles tinham entre negros, hispânicos, não sei o que lá, está tudo caindo em favor do Trump. E eles estão apavorados. Como é que pode? O Trump é um idiota completo, um cara que está fazendo um monte de coisa errada, e, no entanto, o pessoal continua apoiando o Trump. Os democratas não veem nenhum caminho para chegar em 2028 e ganhar por lá, né? E isso é uma coisa preocupante, porque vai ser o caso da esquerda aqui no Brasil também, pelo motivo que eu falei para vocês. A esquerda está achando que esse movimento é um movimento, antidemocrático, estão voltando, resquício da ditadura. Resquício da ditadura. Olha só, tem meia dúzia de pessoa que apoia Bolsonaro, que gosta de milico, que gosta de bota de militar, que sente falta da bota dos militares apertando o rosto deles, lá de 64. Tem uma meia dúzia de otário que fala isso. Eu não me incluo nesse ponto, e sei que a maior parte também não se inclui nesse ponto. Ninguém gostou da ditadura militar de 64. Os caras só fizeram merda. Não teve nada de bom naquilo, não teve nada de positivo naquilo. Mas o que o pessoal quer é justamente um Estado enxuto, um Estado menor, lutar contra a corrupção, lutar contra esse establishment que está aí. O problema que tem os democratas lá nos Estados Unidos e que tem a esquerda aqui no Brasil é que a esquerda virou o establishment. E o que a gente está vendo agora é uma tradicional luta de quem está por baixo querendo derrubar quem está por cima. É isso aí. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Então, ou seja, não vai ser revolução do proletariado, mas o pessoal está querendo exatamente que o pessoal baixe a bola, que os políticos e coisa e tal, o pessoal gaste menos. É o que vai acabar acontecendo. Então, o Moraes vai trancafiar Bolsonaro e jogar a chave fora? Vai. Por um tempo, porque daqui a pouco vai ter gente suficiente no STF para pegar essa chave de volta, soltar Bolsonaro
E esse pessoal do STF vai ter que ficar esperto, porque no final das contas não vai ter muito futuro para eles aqui no Brasil, não. Eles estão cometendo o mesmo erro que os democratas lá nos Estados Unidos. Estão tratando a direita como se fosse um acidente de percurso. Não, uma coisa errada. Como podem eleger o Bolsonaro? Eles não estão percebendo que o movimento é muito grande, é um movimento que veio para ficar e que não tem fim em vista, né? Da mesma forma que os milico acharam que a esquerda era um movimento que estava na época, não, é só uma coisa ruim aqui, depois vai passar e coisa e tal. E até hoje a gente está com a esquerda aí, um monte de socialista por aí. Ao contrário, né, os militares deram uma força enorme para a esquerda depois dessa coisa toda, e, ou seja, não resolveu problema nenhum. Né? Vamos ver quanto tempo vai durar essa ditadura militar. Eu concordo com o Eduardo Bolsonaro. Vão condenar Bolsonaro. É um julgamento show, é um julgamento que não tem nada de jurídico, é um julgamento para satisfazer a opinião da esquerda e que eles acham que vai sensibilizar o pessoal ali do meio do caminho, o pessoal ali que está indeciso entre direita e esquerda. Não vai, ao contrário, eles estão passando justamente a imagem de perseguição contra Bolsonaro e é o que está acontecendo.